Olha, a coisa complicou para o Pazuello, e quando complica para o Pazuello, complica também para o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Pazuello é o bode expiatório do Jair Bolsonaro. A gente sabe que o grande assassino, no caso do que está acontecendo na pandemia no Brasil, é Jair Bolsonaro. O próprio Pazuello falou naquele vídeo que será, anota que amanhã vamos falar muito disso, será repetido a esmo isso amanhã. Aquela frase em que o Pazuello falou, olha gente, é simples, um manda e o outro obedece. Naquele dia, muita gente não lembra, o Pazuello estava na casa dele, o Pazuello estava com Covid, e o Bolsonaro foi encontrar o Pazuello para gravarem um vídeo dizendo que a hidroxicloroquina estava salvando o Pazuello. Ele até falou, olha, tomei, já tô me sentindo melhor, já tô pronto para outra. Tá aí, um manda e outro obedece, ele falou no final daquele vídeo. Talvez aquilo tenha sido um momento de luz na vida do Pazuello, porque aquilo pode salvar o Pazuello a hora que ele resolver delatar o Bolsonaro de muita coisa, de muitos anos de prisão que ele pegaria, ele pode pegar menos delatando o Bolsonaro. E aquele vídeo é uma prova, enquanto o crime de genocídio estava sendo cometido, ele já estava falando quem era o mandante. Amanhã, a CPI já tem uma estratégia de como lidar com o Pazuello que tem um habeas corpus, para não precisar falar coisas que se incriminem, que criminem a ele mesmo. E os militares estão desesperados. Por quê? Porque eles sabem que a CPI já tem algumas estratégias. E os militares estão com medo de que as Forças Armadas sejam expostas. Eles acham que a imagem das Forças Armadas vai ficar arranhada. Eu conto ou você conta que a imagem das Forças Armadas não está enlamaçada, está embosta. Eu não vou falar o palavrão, mas é assim que está a imagem das Forças Armadas para os brasileiros. Está no lixo, mas pior que lixo, lixo tóxico. Eu vou falar aqui da estratégia da CPI que vai pegar o Pazuello de jeito amanhã e do desespero dos militares. Já ameaçaram o Renan Calheiros hoje, tão desesperados. A lenda urbana que eu mais gosto é aquela de que os generais militares são corajosos. Não são, é lenda urbana mesmo. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Jair Bolsonaro, pra esses militares covardes e pro Pazuello? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo e é de graça. Se você não se inscrever no canal, você tá ajudando o Bolsonaro, hein? Então se inscreve, que aqui a gente faz oposição todos os dias, e você ajudando a fazer número na oposição, você ajuda a fortalecê-la. E ó, a gente rodou hoje na cidade de Brejo, no Maranhão. Tá aqui, no final do vídeo eu vou mostrar, é o nosso carro de som rodando nessa cidade aqui, denunciando os crimes do Bolsonaro. Foi pago por um inscrito do canal, Nathaniel. Muito obrigado, Nathaniel. E a gente rodou lá por várias horas denunciando que o Bolsonaro foi contra a vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio, o desastre econômico, que tudo isso é culpa do Bolsonaro. Hoje também a gente ia rodar em Chapecó, mas o carro de som quebrou, então vai rodar outro dia. Também ia rodar em Botucatu, mas o carro de som em Botucatu também quebrou e vai rodar outro dia. Também tem uma terceira cidade que ia rodar hoje e o carro de som, adivinha, também quebrou. Meu Deus do céu, eu tava zicada essa terça-feira. Então, amanhã, quinta e sexta, vão rodar em várias cidades que seriam hoje. E também está confirmado para amanhã Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Faz tempo que a gente não roda em Minas Gerais, que a gente rodou tanto em Minas Gerais. A gente ficou depois 3 meses que a gente não vai lá em Minas Gerais. Então agora toda semana vamos voltar a Minas Gerais. Tem várias cidades no entorno de Belo Horizonte que a gente também vai rodar nas próximas semanas. Depois eu até falo aqui a lista das cidades. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e tem as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, ó. Chegamos a 100 mil no TikTok. TikTok está sendo a rede mais anti-bolsonarista de todas. Siga-me lá também. Agora vamos falar sobre a estratégia da CPI e o desespero dos militares. É engraçado, desde que eu sou pequenininho, eu fui educado para achar que generais, assim, militares de alta patente eram pessoas corajosas, aqueles que vão pra guerra, não tem medo de ninguém. Hoje, já adulto, eu e você, não sei qual idade, a gente está descobrindo que não. Parece que quanto mais alta a patente, mais cagão. É incrível, desculpa o termo chulo, mas é incrível. Pelo menos os que estão no governo Bolsonaro. Os outros a gente não sabe, né, que não aparecem. Talvez sejam extremamente corajosos, por isso não dá para generalizar. Deve ter militar que é muito corajoso. Mas o Pazuello, Braga Neto, junta tudo aí, não dá, um mais covarde que o outro. O Pazuello conseguiu um habeas corpus. O ministro Lewandowski deu para ele um habeas corpus dizendo que, ele é obrigado a ir na CPI, irá amanhã, mas ele não é obrigado a responder perguntas e aí é o pulo do gato no que falou Lewandowski, perguntas que possam auto-incriminá-lo, ou seja, ele não pode se auto-incriminar. Se uma pergunta
for sobre o Bolsonaro, ele é obrigado a responder. Uma pergunta sobre não sei quem, ele é obrigado a responder. Uma pergunta sobre ele mesmo, ele só não é obrigado a responder, pode falar, vou ficar em silêncio, se a resposta fosse ser algo que fosse incriminá-lo. Olha só. Aí entra a estratégia da CPI, é aí que os militares estão, assim, apavorados. O engraçado é que hoje em dia falar general apavorado no Brasil virou um negócio normal, né? Tá, estão apavorados por quê? A estratégia da CPI é simples, vamos chegar ao Pazuello no comecinho do depoimento, nas primeiras perguntas, Renan Calheiros, outros senadores vão adverti-lo, Pazuello, você pode ficar em silêncio nas perguntas que vão te incriminar. Se for feita uma pergunta sobre o senhor Pazuello, e o senhor não responder, isso vai gerar uma nova investigação, porque quer dizer que a resposta estaria incriminando. Se está incriminando é porque tem o quê? Incriminando. Então tem crime ali. Então qualquer pergunta que o senhor não responda, Pazuello, é porque tem crime envolvido, gerará uma nova investigação e iremos a fundo nessa pergunta. Então responda tudo, colabore com tudo. A outra tática nesse discurso, eu falei isso aqui em poucos segundos, mas isso será repetido para ele amanhã várias vezes, o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, eu gosto muito da atuação dele, porque quando ele vê que ele fez isso com o Ernesto Araújo, fez isso com o Weingarten, quando ele vê que alguém não está colaborando, ele sempre faz isso, ele para e fala pro sujeito, falou pro Weingarten e pro Ernesto, ele fala, olha, eu não sei o que você está pensando que vai acontecer depois, mas processos demoram anos. Hoje você está no poder, seus amiguinhos estão no poder, mas amanhã não estarão. Governos vão e vêm, mas o crime fica, o processo fica por muitos e muitos anos. Colabore com a CPI, que é melhor para você, porque senão depois a coisa fica feia para eles na justiça. Isso será dito para o Pazuello muito amanhã, assim, colabore. Você tem uma chance aqui, Pazuello, de falar a verdade pro Brasil inteiro, doa a quem doer. E a gente sabe, eu sei, você sabe, que a culpa é do Bolsonaro. Não vamos falar isso pra ele, mas eu sei, você sabe, o Pazuello sabe. E aí, isso vai ficar entrando na cabeça do Pazuello. O Pazuello não é uma pessoa muito inteligente, ele já mostrou. Ele é especial em logística. Eu fui ler sobre a carreira do Pazuello. Ele é especial em logística porque a parte que ele queria seguir na carreira militar, ele não conseguiu, tem prova lá dentro dos militares, e ele não conseguiu passar. Aí o pior, sobrou para ele o pior. Qual que era o pior? Trabalhar em área administrativa e em logística. Aí ele foi. A gente sabe que nem isso ele é bom, porque a logística do Ministério da Saúde é um desastre durante a pandemia. Inclusive, uma das coisas que hoje o Ernesto Araújo jogou tudo na conta do Pazuello foi o caso de faltar oxigênio em Manaus. Por que faltou oxigênio em Manaus e morreram tantas pessoas por falta de oxigênio? Porque o Ministério da Saúde não enviou oxigênio. Para piorar, o Ministério Público Federal do Amazonas descobriu, e aí na investigação, descobriu que o governo federal do Brasil enviava o mesmo tanto de oxigênio para cada estado, para cada região, sempre a mesma tanto. Não queria saber, mas ali tá sobrando e ali tá faltando. Não, vamos sempre enviar a mesma coisa e vai dar certo. E quando eles forem avisados que faltaria em Manaus, o que aconteceu? Em vez de mandar, ligar para os estados e falar, onde é que tá sobrando? Vou mandar um pouquinho menos para você para mandar mais para Manaus? Não! Sabe o que fizeram? Pararam o envio para o Brasil inteiro, inclusive para Manaus, para fazer uma nova logística. E aí pararam, eu tô assim, porque eu não consigo acreditar, pararam a entrega para Manaus, por 2 dias não chegavam mais aviões com oxigênio, então o dia do desastre, que foi 16 de janeiro, deveria ter ocorrido 2 dias depois. Pararam de enviar. Esse é o nível da logística do Pazuello. Agora imagina esse cara sendo, uma atrás da outra, sendo bombardeado na CPI. Alguma hora ele vai ter que entregar o Bolsonaro, porque é a única saída para o Pazuello, é entregar o Bolsonaro. Se ele entregar o Bolsonaro, você vai ver que os senadores vão fazer, agora as perguntas vão ser calmas. Vamos continuar incisivos ao Pazuello, mas as perguntas vão ser muito mais calmas quanto a ele, muito mais incisivas quanto ao chefão do crime. Então, vamos ver o que vai falar o Pazuello. Quem tá apavorado são os militares, por quê? Porque o Pazuello é general. Ele foi até aconselhado a amigos a ir fardado. Só uma vez um general foi fardado numa CPI, faz muitos e muitos anos, e foi um péssimo exemplo para o Brasil. Imagina um cara investigado na CPI, no caso, ele vai como testemunha, mas o fato dele entrar com um pedido de habeas corpus e ter sido concedido é porque ele, na verdade, ele é investigado pelo genocídio do povo brasileiro, por matar mais de 500 mil pessoas. Thiago, são 430, não são. Eu sei, você sabe que já morreu mais de 500 mil, 600 mil, 700 mil já morreram faz muito, muito tempo. E ele
é investigado por esse crime. Ele fardado, olha, seria um tapa na cara de todos os militares que defendem o Bolsonaro. Eu adoraria que o Pazuello fosse fardado. Mas os militares estão com medo de perguntas que possam ligar as Forças Armadas ao caos que se instalou no Brasil. Por quê? Porque ele é militar. E não é só militar, ele é general da ativa. Esse termo foi muito utilizado ultimamente, aí ficou meio banal, mas general da ativa, ele é um general do exército, e não é um general reformado, aposentado, não, ele continua, tem cargo no exército, general. Veremos amanhã, como diria o Renato Russo, um general de 4 estrelas que fica atrás da mesa com o pi na mão. É isso. Amanhã estará lá o Pazuello. E veremos vários generais de 3, 4, não sei lá quantas estrelas, atrás de mesas, também com o pi na mão, como diria o Renato Russo, com medo de que os senadores, e alguns podem vir a falar isso, eu não sei porque, talvez seja erro estratégico, talvez não sei. Até porque os militares radicais são uma minoria, bem minoria assim. Mas com medo de que façam perguntas ligando os militares. Porque, vamos lembrar que a carta da Pfizer, que foi ignorada, Pfizer mandou carta para várias pessoas. Por não responder aquela carta, especialistas estimam que 14 mil pessoas morreram por conta do atraso na vacinação da Pfizer. Tá, a carta foi endereçada a Jair Bolsonaro, ex-militar. Pazuello, militar da ativa. Braga Neto, também general. Aí, Paulo Guedes não é militar, e o outro, eu até esqueci quem foi o quinto lá, que também não interessa, também não é militar. 3 militares receberam cartas, um reformado, 2 ativa, receberam cartas sobre a vacina da Pfizer e ignoraram, e pessoas morreram. Quer dizer, isso será perguntado. Aí vamos perguntar também sobre o fato dele ser militar, mas o que os militares estão com real medo é de perguntarem isso e começarem a associar demais o Pazuello, Forças Armadas, genocídio da população. Eu não sei se algum senador fará isso, eu até acho que deveria, porque para você consegue dissociar uma coisa da outra, para mim tá claríssimo. O Brasil nunca teve uma tragédia muito grande, aí 64 entre os militares, desastre econômico, inflação de não sei quantos %, mais de 1 milhão de pessoas morrendo de fome todos os anos, tortura, morte, não sei o que lá, tá. Aí saem os militares, o Brasil volta a prosperar, volta um militar falando de Forças Armadas com apoiadores militares, é o que acontece, mais de 500 mil mortos. Um militar general da ativa, ministro da Saúde, matou mais de 350 mil pessoas. Outro militar, general, era ministro da Casa Civil, agora é ministro da Defesa, também está lá no genocídio da população. Fica difícil, muito difícil. Mas saiba de uma coisa, esses militares que estão apavorados, todos estão apavorados porque eles são militares e tem uma coisa que é o ego. Eu já conheci muitos militares quando eu era criança, principalmente de alta patente. Então uma coisa que eles têm é o ego inflado de falar que é militar. Sou militar! Tá. Ótimo, que bom. Aí imagina que aquilo é só o militar, quando... É muito bom falar isso quando as Forças Armadas são respeitadas por todos. Mas agora, quando a imagem da Força Armada tá no lixo, o cara fica até com vergonha, acho, de falar. Então é isso que eles estão com medo, de terem vergonha um dia de falarem que são militares. Assim como tinham logo depois que acabou a ditadura militar. Ninguém queria falar, eu sou militar, não sou não, porque são odiados. É disso que eles estão com medo. Não acho que isso vai acontecer, mas... é isso, e os mais radicais até fizeram uma carta, falaram que o Renan Calheiros tem que tomar cuidado, esse pessoal deveria ser investigado e preso, é isso que deveriam ser, por ficar ameaçando o senador na véspera de depoimento de CPI. Mas são uma minoria tão grande, aquele clube militar, olha, pensa numa minoria barulhenta, é o clube militar, assim, tem 1% dos militares ali, se é que tem 1%, mas fazem um barulho e toda a mídia dá a voz para eles. Vamos ver amanhã depoimento e não se surpreenda se o Pazuello acabar entregando o Bolsonaro, que em algum momento, naquela cabecinha oca dele, vai ter que entrar ou entrega o Bolsonaro, ou são muitos e muitos anos na prisão. Não vai ter quem te salve, Pazuello, não vai ter quem te salve. Aqui é o nosso carro de som, lá em Brejo, no Maranhão. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta.
O legal é que a cada dia a gente vai conhecendo uma cidade aqui no Plantão Brasil, né? Eu acho que nenhum outro canal te proporciona isso. Você imaginava hoje, no começo do seu dia, hoje eu vou assistir 1 minuto das ruas de Brejo no Maranhão. Eu não imaginava, ontem também no interior da Bahia, outro dia no Rio Grande do Norte, aí no interior do Paraná. Eu nunca imaginaria que veria as ruas de Porecatu no Paraná, por exemplo, e estamos vendo aqui no Plantão Brasil e denunciando os crimes do Bolsonaro, que é melhor ainda. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, deixo as outras redes sociais, siga-me nessas outras redes sociais, aproveita, se inscreve aqui, falou!